Você está prestes a ouvir relatos que nunca deveriam ter sido contados. Histórias de pessoas comuns, como eu e você, que viram algo que ninguém conseguiu explicar. Elas juram que tudo o que aconteceu é real. Depois daquela noite, nenhuma delas voltou a ser a mesma. Nesta noite, você vai conhecer quartos de hotel que nunca deveriam ser ocupados, estradas que não aparecem no mapa, mensagens que chegam quando todos estão dormindo, hospitais onde a morte parece não aceitar ir embora, casas que guardam más antigas e um canal de TV que mostra coisas que ainda nem aconteceram. Ao longo deste especial, repare nos detalhes, nos horários, nas sombras, nas coincidências, porque no fim, talvez você perceba que essas histórias têm algo em comum, algo que observa em silêncio, algo que pode estar mais perto do que você imagina. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e tente ouvir até o final. Se conseguir. Meu nome é Rafael e trabalho no turno da madrugada em um hotel simples, à beira de uma estrada deserta. O lugar é pequeno, com paredes de tijolo aparente e uma fachada que já foi mais elegante, mas que com o tempo perdeu o brilho. Mesmo assim, é sempre cheio de viajantes cansados, aqueles que estão de passagem e preferem descansar ali por uma noite. Para eles, o que importa é a cama e o preço acessível. Mas desde o meu primeiro dia, algo estranho me chamou a atenção. Ninguém queria ficar no quarto 305. No começo, eu não dei muita bola. Afinal, o hotel tem mais de 30 anos de história, e não seria de se admirar que, por ser um lugar antigo, algumas pessoas tivessem superstições sobre determinados quartos. Mas o que aconteceu depois foi diferente de qualquer explicação racional. Quando eu sugeria o quarto 305 para os hóspedes, a reação era imediata. Eles ficavam pálidos, desconfortáveis e começavam a inventar desculpas absurdas para trocar de quarto. Eu preferiria ficar em outro andar, dizia um viajante apressado. Tem um cheiro estranho lá, alegava outro, como se o quarto fosse uma espécie de armadilha invisível, exalando algo de horrível e indescritível. E o mais estranho, alguns chegavam a pagar até mais caro, pedindo para subir um andar, como se isso os protegesse de algo que nem eles mesmos podiam nomear. Os funcionários mais antigos nunca falaram diretamente sobre o quarto 305, mas sempre davam respostas evasivas. Deixa quieto, é melhor não insistir, diziam com um tom baixo e apressado. Eu, curioso e um tanto cético, tentava perguntar mais, mas logo mudavam de assunto ou começavam a evitar minha presença. O gerente, um homem magro e de aparência cansada, também nunca explicou nada. Ele simplesmente dizia: não pergunte, apenas faça o seu trabalho e evite o 305, se possível. E sempre que eu perguntava o motivo, ele desviava o olhar, como se algo o aterrorizasse de verdade. Com o tempo, me tornei o tipo de funcionário que faz tudo sem reclamar. Eu precisava do trabalho, aceitava horas extras, cobria colegas, fazia o que mandassem sem questionar. Mas uma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava na recepção, como sempre, com o relógio marcando 3 horas da madrugada. O silêncio do hotel era absoluto, exceto pelos sons ocasionais de um carro passando na estrada distante. Olhei para o painel de reservas e, como sempre, notei a luz fraca indicando o quarto 305, vazio. Mas dessa vez, algo foi diferente. O número 305 parecia me encarar. Algo naquelas 3 luzes fracas me dava a sensação de que o quarto estava esperando por mim, como se o número estivesse ali, como uma presença, observando. Eu tentei ignorar e seguir com o meu trabalho, mas a sensação de que alguém ou algo estava me vigiando se intensificou. Aquela sensação me fez suar frio. Eu sabia que o gerente havia me pedido para evitar aquele quarto, mas naquela noite, algo estava me empurrando em direção a ele. Talvez fosse a solidão da madrugada, o silêncio insuportável que só aumenta a tensão.
mas eu simplesmente não consegui tirar os olhos do número. Ele estava vazio, mas parecia vivo, se é que você pode chamar assim. O pânico começou a tomar conta de mim, e eu decidi ir até lá. Eu não tinha outra explicação. Algo dentro de mim dizia que eu tinha que ver o quarto 305 por conta própria. Peguei a chave, que parecia mais pesada do que o normal, e caminhei até o corredor. A luz do corredor piscava, criando sombras que dançavam nas paredes. O ambiente estava abafado, com um cheiro de mofo e madeira velha que impregnava o ar. Cada passo meu parecia mais ensurdecedor, e o silêncio era tão denso que comecei a me sentir como se estivesse sendo observado. Ao chegar na porta do quarto 305, senti um arrepio percorrer minha espinha. A porta estava levemente entreaberta, como se estivesse esperando por mim. O som da chave girando na fechadura ecoou no corredor vazio e, assim que entrei, a temperatura caiu imediatamente. Era como se eu tivesse atravessado para um lugar diferente, um lugar fora do tempo. O quarto estava completamente imerso em uma penumbra estranha e a cama estava impecavelmente arrumada, o que, por si só, era desconcertante. Mas o que me fez sentir um nó na garganta foi a sensação de que alguém estava ali. Eu podia sentir a presença de algo, como se o espaço estivesse ocupado por uma entidade invisível, algo que respirava, mas que não estava visível aos meus olhos. Andei até a janela e percebi que, mesmo de madrugada, uma luz fraca iluminava o quarto por fora, mas dentro dele, o escuro parecia mais profundo, como se o próprio quarto estivesse sugando a luz para si. Foi quando olhei para o espelho na parede, do lado da cama, que tudo mudou. Minha própria imagem parecia distorcida. Eu não era mais eu. Meu reflexo estava ali, mas seus olhos estavam vazios, como se algo tivesse arrancado a vida de dentro de mim. O reflexo sorria, mas era um sorriso torto, uma expressão que nunca tinha visto em meu rosto. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha e, por um momento, a única coisa que consegui ouvir foi um sussurro suave, como se alguém estivesse respirando ao meu lado. Mas não havia ninguém ali. O pânico se apoderou de mim, e quando olhei para o espelho novamente, vi algo ainda mais perturbador. Um rosto pálido e distorcido surgiu atrás de mim, sorrindo de forma grotesca. Era como se o espelho estivesse mostrando algo do passado, algo que eu não deveria ver. Eu só sabia que precisava sair daquele quarto, mas meus pés pareciam colados ao chão. A sensação de estar sendo observado cresceu, até que, com um esforço enorme, consegui virar as costas e correr para a porta. Assim que saí do quarto, a porta se fechou com um estrondo, como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. Agora, todas as noites, o quarto 305 permanece vazio, mas o número ainda me observa, me chama. Mesmo que eu nunca entre ali novamente, sinto sua presença no hotel, como se estivesse sempre à espreita, esperando por alguém mais. E, de alguma forma, sei que o 305 vai me chamar de novo. Não há como fugir. É como se o quarto tivesse ganhado vida própria. E agora, ele sabe quem eu sou. Ele me espera. Meu nome é Carla, e eu trabalho como motorista de aplicativo. Normalmente, eu evito fazer corridas durante a madrugada. O risco, a solidão da estrada, o cansaço, tudo isso me fazia pensar duas vezes. Mas naquela semana, as coisas estavam difíceis. Eu estava apertando o dinheiro e aceitei qualquer corrida que aparecesse. Eu sabia que tinha que fazer o que fosse necessário para pagar as contas. Por volta de 2:30 da manhã, uma corrida diferente apareceu no meu celular. Era algo fora do comum. A solicitação partia de uma área perto do centro da cidade, mas o destino era completamente fora do meu roteiro usual. Uma região rural distante, em uma estrada que eu não reconhecia. Meu GPS mostrava um caminho tortuoso, atravessando campos e florestas. Eu hesitei por um momento,
mas aceitei a corrida mesmo assim. O pagamento era bom. Cheguei ao ponto de partida e o passageiro já estava me esperando. Ele entrou no carro em silêncio, sem pressa, como se tivesse sido avisado de que estava prestes a ser transportado por uma motorista de insônia. Ele era um homem de aparência comum, na faixa dos 40 anos, com roupas simples e uma expressão cansada, mas o olhar era distante, como se estivesse pensando em algo muito além da situação em si. "Pode seguir o GPS, não se preocupe", ele disse com uma voz suave e calma, mas de alguma forma vazia. "Eu sei o caminho." Fui direcionando o carro pela cidade, e à medida que nos afastávamos do centro, a paisagem ia mudando. As luzes da rua foram desaparecendo uma a uma, e logo estávamos em uma estrada completamente deserta. Eu podia ver ao longe apenas os contornos difusos de algumas casas isoladas, e de vez em quando, um vulto de árvore nas sombras. O cenário ficou mais e mais sombrio, e a sensação de isolamento me atingiu com força. O som do motor do carro e da estrada sem fim eram os únicos ruídos. Durante o trajeto, o passageiro não falava muito. Ele apenas olhava pela janela, respirando fundo, como se estivesse tentando sentir algo no ar. De vez em quando, ele fazia um movimento rápido com a cabeça, como se tivesse visto algo fora do carro. Eu sentia a tensão no ar, mas não queria ser rude, então me concentrei na estrada. "Você mora por aqui?" Eu perguntei, tentando puxar uma conversa para quebrar o gelo. Ele não respondeu de imediato. Olhou fixamente para a escuridão fora do carro, e eu podia sentir a tensão aumentando. Finalmente ele disse: "Eu conheço o caminho. Só siga reto." Fiquei em silêncio, e uma estranha sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim. As árvores à beira da estrada pareciam se esticar para o lado da pista, como se estivessem nos observando. As sombras eram longas e impenetráveis, e o único som que eu conseguia ouvir, além do motor, era o som da respiração dele, irregular, quase como se estivesse nervoso. A estrada parecia se estender para sempre. Eu olhava para os retrovisores, tentando ver qualquer sinal de outro veículo, mas não havia ninguém. Só o som do carro cortando a noite. O farol do carro iluminava apenas a pista à nossa frente, mas a cada curva, parecia que as sombras ficavam mais densas, mais presentes. Eu tinha a sensação de que estávamos sendo seguidos. Não havia explicação para essa sensação, mas algo me dizia que havia mais naquela estrada do que a simples escuridão. De repente, o passageiro virou-se ligeiramente para mim e sussurrou: "Você está vendo o que está lá fora?" Eu olhei rapidamente, mas a escuridão não revelava nada além de árvores e arbustos, apenas o vazio da noite. Mas o olhar dele estava fixo, inquieto. Ele estava esperando algo. Eu não sabia o que. "Não vejo nada", respondi, tentando esconder o crescente pânico na minha voz. "Não se preocupe", ele disse com um tom estranho, como se estivesse falando consigo mesmo. "Não há mais volta, não há mais caminho." Eu tentei ignorar, mas algo não estava certo. A cada quilômetro que passávamos, a sensação de que não estávamos mais na estrada real aumentava. A paisagem se tornava mais surreal, como se o tempo estivesse se distorcendo. Eu estava começando a sentir que estávamos entrando em um lugar onde o mundo parecia estar se dissolvendo, onde a linha entre o real e o irreal começava a se desfazer. A estrada parecia se esticar ainda mais, e eu não conseguia mais ver sinais de vida, nenhum reflexo de outras pessoas, apenas uma imensidão de escuridão à nossa volta. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de que algo estava se aproximando, algo que não deveria estar ali, era esmagadora. Finalmente, o carro diminuiu a velocidade, como se o próprio veículo tivesse sido atingido por uma força invisível. O passageiro olhou para fora novamente, respirando mais fundo agora, e murmurei: "Chegamos." Mas ele não respondeu. Ele estava olhando fixamente para a estrada à frente.
Quando olhei para o GPS, o destino já não estava mais visível. O mapa estava vazio, com apenas um ponto de interrogação. O tempo parecia ter parado. Aquela estrada não tinha nome. E, naquele momento, percebi que nós nunca chegamos ao nosso destino. A estrada, aquele lugar vazio e desolado, era o destino. Eu só não sabia ainda o que estava me esperando. Eu sou o Lucas. Moro sozinho em um apartamento pequeno, no quinto andar de um prédio antigo. Minha rotina era simples e monótona. Trabalho, celular, insônia. A maior parte das noites, eu passava rolando o feed nas redes sociais até meus olhos arderem de cansaço, mas ainda assim, sem conseguir dormir. Era como se o meu corpo já tivesse se acostumado com a falta de descanso. Mas uma noite, tudo mudou. Foi numa terça-feira. Eu estava deitado, encarando o teto, como de costume, quando o celular vibrou ao lado da cama. Era exatamente às 3h33 da manhã. O horário me fez dar uma risada nervosa. 3h33, o número dos anjos, ou assim diziam as lendas urbanas. Quando olhei para a tela, percebi que a mensagem era de um número desconhecido. Só dizia uma coisa: "Você ainda está acordado?" Achei estranho, mas na hora não dei muita atenção. Respondi com uma piada, só esperando o sono me pegar. Não houve resposta. O sono não veio, e eu acabei adormecendo cerca de 1 hora depois. No dia seguinte, ao acordar, ainda achei que fosse alguma brincadeira de algum amigo. Nada demais. Mas o que aconteceu na noite seguinte me fez repensar tudo. Às 3h33 da manhã, meu celular vibrou novamente. A mesma hora exata. Eu peguei o celular, meio zonzo, esperando mais uma mensagem do mesmo número. Desta vez, a mensagem dizia: "Eu já estou aqui." Fiquei confuso. Achei que fosse mais uma piada, talvez de alguém que tinha visto o que eu postava nas redes sociais e estava apenas brincando comigo. Mas, ao olhar para a tela, comecei a ficar inquieto, não só pela estranheza da mensagem, mas porque, na mesma hora, percebi que algo estava errado. A sensação de estar sendo observado era forte, mas eu não sabia de onde vinha. Naquela noite, a escuridão no apartamento parecia mais espessa. O vento uivava lá fora, e as cortinas da janela se moviam suavemente, como se estivessem sendo puxadas por uma presença invisível. A sensação de que não estava sozinho se intensificava a cada segundo. No terceiro dia, a mensagem chegou pontualmente às 3h33. Desta vez, ela era mais específica. "Eu vejo você olhando pela janela. O carro na rua. Está vendo?" Eu congelei. No exato momento em que recebi a mensagem, estava olhando pela janela do meu apartamento, observando o carro estacionado na rua, como de costume. Mas ninguém sabia disso. Ninguém sabia que eu estava olhando para fora. Não havia como a pessoa saber. Comecei a tremer. Era como se a mensagem estivesse sendo enviada de dentro do meu próprio apartamento. A única explicação que me ocorria era que alguém estava lá, me observando, descrevendo minhas ações com precisão. Mas eu estava sozinho. Eu tinha certeza disso. Então, quem estava enviando essas mensagens? As noites seguintes se tornaram um pesadelo. Cada mensagem era mais específica, mais detalhada, como se quem estivesse do outro lado estivesse dentro do meu apartamento, ao meu lado, observando cada movimento. Às 3h33, o celular vibrava, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Na quinta noite, a mensagem veio assim que o relógio bateu 3h33. "Você me sente, não é? Eu estou ao seu lado." O medo tomou conta de mim. Olhei para os lados, para o quarto, procurando por qualquer sinal de alguém, mas estava vazio. Então, ouvi um som. Um leve toque, quase imperceptível, como se algo tivesse esbarrado contra a parede. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu estava com as luzes apagadas.
mas a sensação de que algo ou alguém estava ali era tão forte que meu coração disparou. Eu sei onde você está olhando. A mensagem apareceu na tela novamente, mas desta vez algo mudou. A tela começou a piscar, e a mensagem foi seguida de um som estranho, como um chiado, vindo de algum lugar dentro do meu celular. Eu olhei para a tela e percebi que havia algo mais ali. Um ponto preto, pequeno, se movendo, como se uma sombra estivesse se arrastando pelas bordas da tela. Na noite seguinte, o clima estava mais denso. Eu não conseguia mais dormir. Meu corpo estava exausto, mas a mente estava em pânico. A mensagem chegou no horário exato, mas desta vez algo mudou. Eu senti de alguma forma que a mensagem era mais pessoal, mais íntima, como se a pessoa que estivesse enviando não estivesse apenas me observando, mas estivesse dentro da minha mente. Eu sei onde você guarda suas chaves. Vou pegá-las em breve. Eu levantei da cama, desesperado, e fui até a gaveta onde guardava as chaves. Estava vazia, mas a sensação de que algo estava ali, dentro do meu apartamento, começou a se intensificar ainda mais. Eu podia sentir uma presença, fria e distante, que se aproximava lentamente, cada vez mais. Eu nunca consegui descobrir quem estava por trás das mensagens. Quando fui até a operadora de telefonia, eles não conseguiram rastrear o número. E, por mais que eu procurasse por pistas, nada aparecia. Eu ainda recebo mensagens às 3h33, mas agora sei que não estou mais sozinho em meu apartamento. Às vezes, sinto os olhos de alguém me observando e percebo sombras se movendo na periferia da minha visão. Não sei até onde isso vai, mas uma coisa é certa: algo ou alguém está dentro da minha casa. E talvez agora, o que começou com uma simples mensagem, seja só o começo de algo muito mais assustador. Meu nome é Ana, sou técnica de enfermagem e há alguns meses comecei a trabalhar em um hospital antigo da cidade. O prédio é grande, muito maior do que parecia à primeira vista, cheio de corredores escuros e portas pesadas que se abriam com um rangido assustador. É o tipo de lugar que tem cheiro de hospital, aquele cheiro de limpeza misturado com algo indefinido, como se a própria estrutura do prédio estivesse absorvendo o medo e a história sombria que carrega. Desde o início, algo me incomodava, mas eu ignorava. Já havia trabalhado em outros hospitais antes, então estava acostumada com a rotina de plantões noturnos. Mas aquele lugar tinha algo diferente. Um clima pesado, uma sensação de que havia algo mais além do que os olhos podiam ver. No meu primeiro dia de plantão à noite, meu colega de turno, um homem mais velho chamado Roberto, me indicou um corredor estreito no fim de uma ala. Ele estava prestes a me mostrar os procedimentos, quando de repente ele apontou para a porta ao final do corredor. Ali é a parte desativada do hospital. Evite ir lá, especialmente depois da meia-noite, disse ele, com um tom que parecia mais sério do que uma simples advertência. Se ouvir qualquer coisa vinda de lá, ignora, não vale a pena, ele disse, tentando forçar uma risada, mas seu olhar era vazio, como se estivesse lembrando de algo que preferia não ter visto. Ele parecia tão desconfortável que, por um instante, me senti uma estranha sensação de frio, mas logo me forcei a ignorar. Era um hospital antigo, cheio de histórias, e as pessoas sempre falavam de rumores sobre lugares assim, não é? Mas, à medida que os dias passavam, a curiosidade crescia. A tal ala desativada tinha uma porta pesada de metal, com uma janela de vidro, por onde eu passava todas as noites. Sempre que eu passava apressada, sentia uma vontade inexplicável de olhar para dentro, mas alguma coisa dentro de mim dizia para continuar andando, para não sucumbir à tentação de olhar. Era como se o próprio corredor me observasse. A cada noite, o hospital ficava mais silencioso. O som das máquinas e das paredes antigas pareciam aumentar com o passar das horas, e os corredores escuros pareciam se alongar mais do que realmente eram.
Mas o que realmente me deixava inquieta era o fato de que, todas as noites, algo parecia mudar. Eu não sabia se era só a minha imaginação ou o cansaço me afetando, mas de alguma forma, o hospital parecia mais vivo, por assim dizer. Na terceira noite, o meu turno foi mais tranquilo. Porém, ao passar pelo corredor que dava acesso à ala desativada, algo aconteceu. Eu ouvi um som baixo, mas claro, era um sussurro. Senti o coração acelerar. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O hospital estava silencioso, exceto pelo som da minha respiração. Mesmo assim, uma parte de mim sentiu que aquele som não era uma ilusão. Era real. Algo estava lá, do outro lado da porta. O medo foi crescendo conforme o relógio se aproximava da meia-noite. Eu tentava ignorar, mas a sensação de que algo estava se aproximando de mim não desaparecia. Eu me forcei a continuar com meu trabalho, mas o sussurro se repetia, cada vez mais alto e mais claro. Então, sem querer, eu olhei para a janela da porta da ala desativada. Não vi nada de imediato, mas à medida que meus olhos se ajustaram à escuridão, uma figura começou a se formar na penumbra. Era uma silhueta pálida, como se estivesse deitada no chão, imóvel. A figura parecia humana, mas algo nela estava errado. Ela não se mexia, não respirava. Estava como que congelada no tempo. Eu não conseguia desviar o olhar. De repente, o sussurro cessou. O silêncio se fez absoluto. Eu me afastei rapidamente, tentando ignorar o medo crescente, mas algo dentro de mim sabia que aquela figura, aquela presença, estava esperando por mim. A cada noite que se seguia, o sussurro aumentava e eu não conseguia mais ignorá-lo. A sensação de que alguém ou algo estava se aproximando de mim dentro daquele hospital parecia se intensificar. Eu evitava olhar para a porta da ala desativada, mas o som vinha de qualquer lugar. Às vezes, ele parecia vir de trás de mim, em um canto escuro do corredor, ou da sala de descanso. Não havia mais certeza, apenas o medo de não saber de onde ele vinha. Em uma dessas noites, por volta das 3 horas da manhã, o som foi mais alto do que nunca. Era como se alguém estivesse chamando meu nome. Ana, Ana. Eu me virei para o lado, mas não havia ninguém. Apenas a escuridão, os corredores vazios. O medo se tornou insuportável. Foi então que algo realmente aconteceu. Quando passei pelo corredor e olhei rapidamente para a janela da porta da ala desativada, vi o reflexo de algo. Não era mais apenas uma silhueta, era uma pessoa, com os olhos arregalados e a boca aberta, como se estivesse tentando gritar. Mas não fazia som algum. Era um reflexo, mas algo dentro de mim sabia que não era apenas um reflexo. Era real. Eu queria correr, mas não consegui. Algo ou alguém estava ali. Aquela ala desativada não era apenas desativada fisicamente. Era como se algo tivesse ficado preso ali, esperando, chamando. Eu sentia que não conseguiria sair daquele hospital sem enfrentar o que quer que estivesse esperando para me encontrar. Naquela noite, decidi não voltar ao corredor, mas as portas começaram a se fechar atrás de mim. E eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o que estava esperando na ala desativada. Alguma coisa me dizia que o hospital nunca mais seria o mesmo, e que depois de tantas noites ouvindo aquele sussurro, ele sabia o meu nome.